guerreiras. Queridas, hoje nós vamos continuar falando sobre como o pecado ele entrou na humanidade. A gente já leu o relato de Gênesis 3, de como o diabo induziu Eva a pecar contra Deus, mas hoje eu gostaria de fazer algumas observações para que nós possamos compreender melhor esse tema. Primeiro nós entendemos que o diabo ele já existia, então já tinha maldade, o pecado já existia, porém não podia atuar na mente humana, porque a mente humana era pura, era santa. Então o diabo ele não podia atuar, o ser humano ele, naturalmente ele fazia o bem, tinha livre-arbítrio, porém era inclinado a fazer o bem. E vamos imaginar que a mente humana é como se fosse uma casa, e só quem podia abrir a porta dessa casa para o pecado entrar era o próprio ser humano, como se a chave estivesse do lado de dentro, só o ser humano podia abrir. E foi exatamente isso que Eva fez quando ela acreditou nas mentiras de Satanás. Ela abriu a porta, e quando ela abriu a porta, o pecado entrou e contaminou ela. Então, criou raiz, germinou, frutificou. Ela foi lá e pecou contra Deus. Mas uma vez ela contaminada pelo pecado, ela mesma induziu o seu esposo a pecar contra Deus, porque a sua mente já estava contaminada. Então veja que o diabo ele não foi lá falar com Adão. A própria Eva, contaminada pelo pecado, induziu o seu esposo a pecar contra Deus, e Adão fez a mesma coisa. Ele abriu a porta, acreditou em Eva, abriu a porta, e aí o pecado entrou na humanidade. A partir desse momento, surgiu uma lei, que é a lei do pecado e da morte. Porque quando o pecado entra, existem consequências. Você vai ler no relato de Gênesis capítulo 3, várias consequências que houve na vida do homem, na vida da mulher. Mas a pior consequência que teve do pecado, as duas piores, foi o afastamento do ser humano. O ser humano se afastou de Deus, porque a palavra do Senhor fala lá em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E lá em Isaías 59, versículo 1 e 2, fala que o pecado ele afasta o homem de Deus. Houve um afastamento, porque Deus ele não suporta o pecado. Então houve um afastamento. Então quanto mais o tempo se passava, mais o ser humano pecava, mais se afastava de Deus. Então quanto mais longe de Deus, mais próximo do mal. Entende? Então quando você vê a maldade aí no mundo, é porque as pessoas elas estão se afastando de Deus. Quanto mais se afasta de Deus, mais inclinada para o mal ela está. E a consequência da morte também, porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. Então entrou ali a lei do pecado e da morte. Vocês podem também conferir em Romanos 8:2. A lei do pecado e da morte começou a surgir na humanidade. Por quê? Porque o pecado ele destrói. Às vezes as pessoas acham que o pecado só faz mal para Deus, Mas Deus ele odeia o pecado justamente porque o pecado ele destrói. A maldade destrói. Então o pecado entrou na humanidade. O homem ele não morreu inicialmente ali fisicamente quando comeu, mas aos poucos ele foi morrendo. Inclusive, lá no versículo 22, o Senhor fala assim, versículo 22 de Gênesis 3. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tem tornado como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ora, não suceda que estenda a sua mão e tome também da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden para lavrar a terra de que fora tomado. Versículo 24. E havendo lançado fora o homem, pôs ao oriente do jardim do Éden os querubins e uma espada. No caso, havendo o Senhor, Deus, lançado fora o homem do jardim, ele colocou ali os querubins e uma espada flamejante que se envolvia por todos os lados para guardar o caminho da árvore da vida, porque a árvore da vida trazia vitalidade ao corpo humano. E aí eles poderiam viver eternamente, porque o homem não foi feito para morrer. E o Senhor, vendo que o homem já era conhecedor do pecado e sabendo a inclinação da natureza humana contaminada, que era para a maldade, então Deus ele não permitiu mais que o homem comesse desse fruto, expulsou o homem do jardim do Éden, e ali
né? Ele foi batalhar, procurar plantar, mas já a terra já não ajudava o homem a produzir, já era com muito sacrifício. A mulher ela também começou a sentir dores, a ter filhos. Houve também uma consequência para a família, ali o casal, né? Vocês leiam o relato todo, porque a gente não vai tratar desse assunto agora, só lá na frente. Então houve essa consequência do pecado, o afastamento do homem para com Deus, e também a morte, não somente a morte física, mas a morte eterna. Então, o pecado, ele destrói. Todo pecado que você imaginar aí na sua mente, você vai ver que tem uma consequência de destruição. Porque o pecado, ele traz essa consequência de destruição. Então, o homem, ele começou por exemplo, ele pecava, e aí ele pecava de novo e pecava de novo até que virava hábito. E à medida que foi passando, a maldade se aumentou. É tanto que no capítulo 4 você vai ver que o filho do casal, Adão e Eva, Caim, matou o próprio irmão Abel, porque Deus não aceitou a oferta de Caim, porque Caim era mau, inclinado para o mal, e aceitou a oferta de Abel. E Deus falou para o próprio Caim, né? O Senhor foi lá alertar o próprio Caim, mas ele não deu ouvidos ao Senhor, né? O Senhor chegou para Caim e falou assim: olha, o pecado, eu vou ler aqui para vocês. Versículo 6. Gênesis 4:6. Então o Senhor perguntou a Caim: por que te iraste? Por que estás descaído o teu semblante? Porventura, se procederes bem, não se há de levantar o teu semblante? E se não procederes bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deves dominar. Então, o Senhor estava falando para Caim: olha, o pecado vai estar aí, ó, na porta da tua mente, lançando pensamentos, lançando sugestões malignas. Ele está só esperando uma brecha para entrar. Não deixe entrar, domine ele, ou seja, governe. Não permita que a sua natureza pecaminosa governe você. Mas Caim não ouviu a voz do Senhor e matou o seu irmão. Então aqui a gente começa a ver a maldade se aumentando, e quanto mais a maldade aumentava, mais o homem se distanciava de Deus. E aí, amadas, começa a haver essa guerra interna. A guerra interna, né? O ser humano tendo que decidir se serve a Deus ou se obedece à sua natureza carnal. Então, a partir daí, o pecado entra na humanidade, começa a atuar na humanidade. E é por isso que a gente fala sobre a lei do pecado e da morte. Porque a consequência do pecado é a morte, é o afastamento de Deus. E a palavra do Senhor fala que todos pecaram, porque um foi contaminando o outro. Então essa foi as principais consequências do pecado na humanidade, no ser humano. Mas veja que só entrou porque o ser humano, ele abriu a porta. E até hoje é dessa forma. O diabo, ele só pode atuar na mente de uma pessoa se a pessoa abrir a porta. Então, Eva não podia impedir que o diabo falasse as primeiras palavras, mas ela poderia ter repreendido e ter fugido da aparência do mal. O que o Senhor Jesus fez lá em Mateus 4? Ele resistiu ao diabo, e é isso que nós devemos fazer. A palavra do Senhor fala: não deis lugar ao diabo, porque o diabo ele vai atuar se você der lugar. Mas você tem a chave. Você pode dominar em Cristo Jesus, se você estiver em Cristo Jesus. Porque enquanto a pessoa não está em Cristo Jesus, ela é escrava do pecado. Ela não consegue se livrar do pecado, porque é escrava. Então é como se o diabo forçasse a pessoa a fazer a sua vontade. E quando fala assim: você faça o que você quiser. Quando você faz o que você quiser, você já está fazendo. Quando você faz o que a sua vontade quer, naturalmente você já vai pecar contra Deus, porque a natureza pecaminosa está contaminada. Então vai se inclinar para o mal, vai se inclinar para as coisas do mal. Mas
Lá em Romanos 6,14 diz: porquanto o pecado não poderá exercer domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Então nós devemos dominar, nós devemos procurar amortecer as obras da carne, para que nós venhamos agradar ao nosso Deus. Eu vou ler só mais um texto aqui, Romanos 6,12, que diz: portanto, não permitas que o pecado domine o vosso corpo mortal, forçando-vos a obedecer às suas vontades. Tampouco entregueis os membros do vosso corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade. Antes consagrai-vos a Deus, como ressuscitados, levantados da morte para a vida, e ofereçais os vossos membros do corpo a Ele como instrumento de justiça. Amém, amadas? Então, não devemos dar lugar ao diabo, não devemos permitir que o diabo domine sobre nós. Quando eu falo diabo, estou falando do pecado. Então, não devemos permitir isso, mas devemos lutar para agradar o nosso Deus, não transgredir a lei, porque a palavra, o pecado é a transgressão da lei, né? Como diz lá no livro de 1 João 3, capítulo 4, né? Toda pessoa que vive... Não é esse. 1 João, capítulo 3, versículo... É esse mesmo, amadas. Versículo 4. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Então, isso é o pecado. Transgredir a lei de Deus. Então, nós não vamos fazer isso. Nós vamos agradar ao nosso Deus, nos dominando, amortecendo o pecado, amortecendo a natureza pecaminosa e agradando ao nosso Deus. Amém? Que Deus abençoe cada uma de vocês em nome de Jesus.